7 é um bom momento para que possamos analisar o Apocalipse, né? Diante de tudo aquilo que está acontecendo no nosso planeta. Continuo dizendo que ainda não estamos tão próximos do fim, porque se tudo aquilo que o Apocalipse está dizendo está sendo bem entendido, nós ainda temos que alcançar o mundo pelo Evangelho. Estamos longe disso. Para que tudo isso possa acontecer e de acordo com as profecias de Mateus 24. Mas, lembrando que o Apocalipse pode começar a acontecer para nós a qualquer instante. Porque diante da nossa morte, nós vamos ao encontro do Senhor. Aliás, o mais correto teologicamente dizendo é que Ele vem ao nosso encontro. Então, daremos conta da nossa vida, então precisamos estar prontos. E é por isso que o Apocalipse diz que Ele vem em breve, como nós já estamos estudando. Então sempre é um bom tempo para estudarmos o Apocalipse. E o Apocalipse 7, o capítulo, já que o livro do Apocalipse foi escrito para uma igreja perseguida, e uma igreja que no futuro também seria perseguida, a grande questão do Apocalipse é justamente essa: preparar a igreja para enfrentar as suas perseguições naquele tempo e no tempo que está por vir. E o capítulo 7 trata justamente dessa realidade. O povo de Deus que será perseguido durante a grande tribulação, que é o período maior dentro da grande tribulação, é o período mais explicado dentro do Apocalipse, é o período da grande tribulação, é o período maior, que envolve a maior parte do livro. A maior parte do livro está preocupada em descrever como é que o povo de Deus vai ser perseguido durante a grande tribulação. Então essa é a tônica do capítulo 7 também. Já percebemos o clamor dos mártires no capítulo anterior, e agora teremos a continuidade dessa perseguição. Mas antes da perseguição começar a acontecer, o capítulo 7 vem e nos mostra como Deus vai cuidar de algumas situações dessa perseguição, inclusive para o povo de Israel, que também será perseguido durante a grande tribulação. Este capítulo, por alguns, é considerado uma pausa entre o 6º e o 7º selos, que nós estamos vendo sendo abertos aí. E para outros, não tem nada de pausa, mas sim a continuidade e explicação do próprio capítulo 6. Então depende aí de como o pessoal interpreta isso. É esse capítulo 7 uma pausa, um interregno entre selos 6 e 7? Ou ele é uma continuidade do capítulo 6 no 6º selo? Então isso é uma dúvida que é difícil de tirar. Embora eu esteja muito mais assim inclinado para entender que a continuidade do capítulo 6 e do 6º selo, consequentemente, é o que temos aqui, há margens para ambas as interpretações. O Apocalipse 6, versículo 17, promete a ira de Deus sobre os ímpios. Nós vimos isso já. E o capítulo 6 deixa claro que isso só vai acontecer com os ímpios. Que a ira de Deus não vai cair sobre aqueles que são de Deus, nem na nação de Israel e nem na igreja do Senhor. Então esse capítulo 7 é na verdade uma explicação interessante sobre como Deus não vai permitir que a ira imposta da grande tribulação sobre os ímpios atinja diretamente os servos de Deus que estarão na grande tribulação. Então é isso que nós vamos ver agora, os 144 mil de Deus que estarão presentes dentro da grande tribulação. E aguardo então alguém que possa ler para a gente o primeiro versículo.
Ok, os 4 anjos de pé, nos 4 cantos da terra, fazem alusão a uma ideia muito interessante daquela época, de que, por conta das quatro direções universais, norte, sul, leste, oeste, nós sabemos essas orientações geográficas, nós conhecemos isso até hoje, mas os pontos já eram conhecidos naquela época, os pontos cardeais já eram realidade naquela época, eles já dividiam assim a ideia de direção, Oriente, Ocidente, por aí vai, direção de norte, sul. E é interessante aqui, porque nós temos uma figura daquilo que o mundo imaginava naquela época, o mundo geográfico imaginava, que a Terra tinha 4 cantos, e que ela era quadrada, e tinha extremidades. E da mesma forma que a Bíblia faz questão de usar a linguagem da época, ela está usando aqui, até porque seria um anacronismo muito grande trabalhar questões de uma terra redonda aqui. Tem gente que, baseado nisso, está levantando questões, atualmente, da terra quadrada e tentando, os teóricos da conspiração, tentando provar que a terra hoje é quadrada. Fica difícil comprovar isso diante de todas as informações que temos, até porque você nunca viu o reflexo da terra na lua com uma quina. O negócio é meio estranho. A gente consegue ver a curvatura do planeta ao contemplar o horizonte no mar. E sem falar nas fotos do satélite, mas para um tipo de gente aí, tudo é conspiração, né? Tem um pessoal que levanta de manhã e fala assim, como é que nós vamos enganar os trouxas hoje, né? Vamos continuar enganando o pessoal e tudo mais, né? Então, assim, os teóricos da conspiração, a ideia é vender livro, não sei se vocês sabem disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E eles querem usar os 4 pontos, os 4 cantos, os 4 ventos da Bíblia nesse sentido. Não, nós temos aqui apenas uma referência à geografia da época. Da mesma forma que quando o livro de Josué vai dizer que o sol parou, a gente sabe que o sol não parou. Certo? Quem parou foi a terra. Mas quem está de dentro, quem está parado é o sol. Quem está na superfície do planeta não conseguia perceber essa ideia do movimento do planeta. Então a ideia era de que o sol parava. Isso é uma linguagem da época, arcaica. E é a mesma linguagem que nós estamos vendo aqui no Apocalipse. Porque talvez se tivesse que explicar os processos geográficos atuais para aquela turma antiga, ninguém ia entender nada. Então tinha que se falar na linguagem daquele tempo. E a ideia aí é justamente essa, os 4 cantos da terra. Cada anjo num canto desse, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento pudesse soprar sobre a terra, sobre o mar, sobre árvores, sobre nada. O que nós temos aí é um período de paz absoluto, de silêncio absoluto, para as situações que nós vamos começar a ver. A frase depois disso é um artifício literário, identificando uma mudança de cenário na narrativa, saindo de um lugar e indo para outra situação, ou pelo menos dando continuidade numa nova etapa da mesma situação. O Apocalipse é um livro místico, e por isso João diz, depois disso, vi. É um livro místico. Não dá para interpretar o Apocalipse, como eu já venho dizendo, 100% literalmente. Não dá. Porque algumas coisas que João viu, ele nem conseguiu explicar direito. Porque ele não tinha como explicar na época, ele viu o futuro. Ele viu coisas que ele nunca tinha visto. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente parte da ideia de interpretar as coisas literalmente primeiro, mas a gente já sabe que algumas coisas não vai dar para interpretar literalmente. Porque a gente vai ver algumas situações assim, inusitadas, no Apocalipse.
Temos então um intervalo entre selos 6 e 7, já foi aberto o sexto, mas o 7 ainda não, nós estamos exatamente nesse intervalo. E no finalzinho da grande tribulação. Você se lembra, né? Períodos de 7, indo e voltando dentro da grande tribulação. Então nós temos aqui judeus, neste capítulo, daqui a pouco eu vou explicar melhor, por que penso assim, sendo protegidos por Deus dentro da grande tribulação. Protegidos de quê, pastor? Da ira de Deus. Eles são selados. E há um período então de silêncio no primeiro versículo, para que um anjo suba do Oriente e dê informações. Claro que essa ideia de ficar nos quatro cantos, os anjos nos quatro cantos, segurando os ventos, é uma ideia que pode ser inclusive somente simbólica, dizendo que Deus controla todo o planeta. Que Ele tem poder para controlar tudo que acontece, inclusive reter os ventos. Versículo de número 2. É bem interessante que um outro anjo subindo com uma voz mais alta indica sua superioridade. Ou superioridade missiva, ou superioridade funcional. Pode ser missiva pelo fato de ser apenas para aquela ocasião que esse anjo está exercendo autoridade. Ele pode ter sido pode ter sido enviado por Jesus imediatamente, por Deus Pai imediatamente para essa função. Ou então, ele pode ser uma autoridade no meio dos anjos. Nós não sabemos qual é a realidade aqui. Mas a verdade é que, com uma voz alta, ele indica a sua superioridade sobre os demais, sobre os outros 4 anjos que estão segurando os ventos. E ele tem um selo do Deus vivo na mão. Um selo. Eu já expliquei para você, nos estudos anteriores, o que era um selo. Um selo, muitas vezes, era colocado sobre uma propriedade, uma carta, garantindo a sua chegada ao destino. E os judeus que vão aparecer aí daqui a pouco, receberão esse selo. Um selo que vai protegê-los até o destino final, como acontecia nas cartas antigamente. Versículo 3. Ok, a ideia aí é de um selo de carta. Lembra que eu expliquei? Cera, anel de sinete, marca da autoridade, da pessoa que exerce a autoridade, um rei, um prefeito, e a carta então é enviada daqui com aquele selo até o seu destino. Ninguém poderia abrir aquela carta no meio do caminho e romper aquele lacre, a pena era capital, era morte. O que acontece aí? Silêncio total no planeta, nenhum barulhinho de vento, uma paz absoluta, para que aqueles que são de Deus sejam marcados na sua fronte, pelo selo de Deus. Nós não sabemos se esse selo vai ser visível, muito provavelmente não. Mas é um selo que o mundo espiritual poderá ver. Que quem no mundo espiritual olhar, vai poder perceber, aquele ali é um marcado, é um de Deus. Então haverá o selo. Isso no final da grande tribulação. Bem interessante. Caminhando para o final, né, onde a perseguição será maior. Porque nós vamos estudar e nós vamos ver que os 3 anos e meio primeiros serão anos de paz sobre a terra, onde o anticristo fará um grande trabalho de pacificação, de resolução dos problemas, das dificuldades do planeta. E ele será um grande líder, será adorado por muitos, porque ele vai resolver muitas questões que os políticos atuais e os futuros
jamais conseguirão resolver e conseguem. Então ele será adorado por muitos. Mas na segunda metade da grande tribulação, Satanás é lançado na terra, com liberdade para exercer punição, em nome daquele que permite que ele chegue, Deus, porque o diabo não faz nada sem permissão de Deus. Então ele vai punir com a sua maldade a humanidade ímpia, e aí começará uma perseguição cruel sobre aqueles que são de Deus, povo de Deus, judeus e crentes. E aí automaticamente aqueles que forem selados serão guardados. Até aí tudo bem? Interessante nós percebermos que o Apocalipse 12 indica uma perseguição mais detalhada contra os judeus. E o verso 17 do Apocalipse 12 indica que por não conseguir alcançar os judeus, porque a Bíblia diz que a terra vai se abrir e vai engolir os seus exércitos, o diabo então, a serpente, Satanás, começará a perseguir a igreja de Cristo. Está no Apocalipse 12, versículo 17. Então lá está mais detalhada a questão dessa descrição. Ele vai começar a perseguir a igreja do Senhor, no meio da grande tribulação. E aí, nós começamos então a perceber essa perseguição que a gente está estudando agora. O importante também é que os judeus se convertendo em massa, meados para o fim da grande tribulação, se a gente interpretar dessa forma, nós vamos começar a perceber que a interpretação de que esses 144 mil, que vão aparecer aí a partir do versículo 4, são na verdade cristãos e judeus, mas que os cristãos são os mártires que vão aparecer mais para frente, que vão morrer, essa interpretação fica complicada. Porque nós não vamos ter judeus se convertendo em massa no princípio da grande tribulação, só no final. E nós já, por que tem muita gente que defende assim? Não. Na verdade, os mártires que aparecem no livro do Apocalipse e que morrem por pregar o evangelho dentro da grande tribulação, eles são judeus. Tem muita gente que interpreta assim, que vão se converter no princípio, meio e fim, grande tribulação. Gente que interpreta dessa forma quer tirar a igreja da grande tribulação e colocar só judeu, por conta dessa interpretação bem popular de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, quem pensa assim, vê que tudo aí é só judeu. Só que essa interpretação, ela tem dificuldades. Por quê? Porque pelo que a gente vê aqui, conversão dos judeus só do meio para o fim da grande tribulação. E alguns mártires morrem logo no começo da grande tribulação. E aí nós temos um problema. Conseguem perceber? Ah, não, mas aí nós vamos ter alguns judeus que se convertem antes. Nós não temos evidência bíblica disso. Então as coisas começam a jogar a gente para uma ideia de que realmente, ou a igreja está dentro da grande tribulação, já pregando o evangelho desde o começo, ou nós temos um problema com esses mártires que morrem por pregar o evangelho logo no começo da grande tribulação. Porque são mártires, são pessoas de fé. Não é gente que teria, entre aspas, ficado para trás no arrebatamento. Ah, então são pessoas estrategicamente deixadas por Deus? É uma ideia interessante, só não há apoio bíblico de nenhum versículo para isso. Aí a gente começa a encontrar dificuldades para realmente interpretar os textos. Ok? Então, até a palavra servos aqui, que aparece aqui no versículo 3, selemos as testas dos servos do nosso Deus. Essa palavra é uma palavra para escravo. É um eufemismo, aí a tradução é eufemista, porque a palavra aí é escrava, Deus está colocando o selo em quem é dele, já, quem está estabelecido como servo dele.
Então fica muito complicado aí de trabalhar a ideia de quem não é convertido ainda. Certo? Fica muito claro. E o selo só aparece para o final da grande tribulação, justamente no momento em que os judeus vão se converter. Então eles vão se convertendo, vão se tornando servos de Deus, propriedade de Deus, e vão sendo protegidos dentro da grande tribulação. Versículos 4 a 8, se alguém puder, leia para a gente. Ok, aí nós temos um texto bem curioso. Há uma discussão grandiosa com relação a esses 144 mil. Os testemunhos de Jeová se colocam dentro dessa, exclusivamente dentro dessa parcela. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, muito complicado serem os testemunhos de Jeová. O texto é muito claro em dizer que são judeus, das 12 tribos de Israel. A lista que aparece aqui exclui Dan, um dos 12 filhos de Jacó. E há uma discussão muito grande por que Dan não está presente. Está certo que, historicamente, Dan foi um dos primeiros, foi uma das primeiras tribos quanto ao desvio no cativeiro babilônico. E muita gente liga esse desvio da tribo de Dan ao fato de não entrar aí, a tribo não entrar aí. Mas há outras explicações para isso. Se você quiser dar uma buscada em casa, você vai encontrar outras explicações melhores para a troca de nomes, o que é muito comum em alguns ambientes. Nem todas as listas das 12 tribos de Israel contêm os mesmos nomes, porque em alguns momentos José entra, em alguns momentos a tribo dos levitas, a tribo de Levi é retirada por serem sacerdotes, e os 2 filhos de José são colocados no lugar para preencher a lacuna. Então você tem aí algumas situações bem interessantes, vale a pena estudar isso. Não dá tempo da gente ver aqui, porque dificulta bastante, o tempo não dá tempo para a gente ver essa questão. Mas o fato é que estão sendo descritos aí convertidos do judaísmo ao Cristo vivo na época da grande tribulação. São judeus, claramente, 12 mil de cada tribo, traz uma ideia de povo de Deus. É o povo de Deus, é o povo de Deus do Israel. Muitos teólogos e comentaristas trabalham o fato de que aqui, na verdade, está em foco o povo de Israel, mas também está em foco a igreja do Senhor. Então é todo o povo de Israel. E tem gente que faz até alusão ao número dos 144 mil, que seria 12 vezes 12 vezes 1000. E 12 do povo de Israel, e 12, uma alusão aos 24 anciãos, dos apóstolos, da nova geração de crentes. Então seria o Israel espiritual, todos os convertidos da face da terra. Mas essa visão tem uma complicação, justamente no Apocalipse 12, onde o diabo começa a perseguir Israel e não consegue atingir Israel. Vamos estudar isso lá, não quero ficar dando muitos detalhes, porque senão chega no capítulo 12, você não quer estudar mais, né? Então eu deixo a curiosidade aí atrás da sua orelha, para tirar o seu sono. E aí, a Bíblia diz que ele não consegue atingir Israel e ele passa a perseguir aqueles que têm o testemunho de Jesus, a igreja. Então o Apocalipse separa isso. Esses 144 mil são deixados de lado por Satanás, porque ele não consegue alcançar o povo de Israel, e ele passa então a
perseguir a igreja. Fica muito complicado trabalhar, porque o próprio Apocalipse divide. E no próprio capítulo 7 aqui, nós temos uma divisão, porque daqui a pouco a Bíblia começa a falar dos mártires, da igreja. Nesse mesmo capítulo, separando entre Israel e igreja. Então fica muito difícil colocar todo mundo nesse bolo aí. Fica muito claro, 144 mil de todas as tribos de Israel. Isso é uma expressão bem ligada à situação do povo de Israel. Romanos 11, versículos 25 e 26, Paulo indica a conversão em massa dos judeus, numa época, num tempo, em que Paulo chama de plenitude dos gentios, que seria um termo muito bem claro. A plenitude dos gentios é o tempo da punição plena dos gentios. O tempo em que Deus acertará as contas plenamente com os gentios. E ele fala então da conversão em massa dos judeus. Romanos 11, claramente, versículos 25 e 26. Então esse tempo dos gentios é o tempo da grande tribulação. Então nós temos aí uma realidade onde, com muito respeito a todas as outras opiniões, mas eu creio o texto estar falando apenas de judeus. Tem gente que vai discordar, claro, se você for ler outros comentaristas, eu não acredito, sem problema nenhum. Mas eu não consigo enxergar aqui outro povo que não seja apenas o povo judeu, nesses 144 mil. Isso é promessa do Velho Testamento. Um renovo em Israel, um tempo em que Israel se voltaria para o Senhor em massa, a nação inteira. E isso vai acontecer no período da grande tribulação. E, consequentemente, para quem crê, no milênio também. Bem, versículo 9. Ok, e aí João é levado ao futuro, mais um pouco na frente, e ele começa a contemplar uma grande multidão que ninguém podia contar, de convertidos ao Senhor já no céu, glorificados. Está vendo como é que o Apocalipse leva você lá na frente, traz para a terra, leva de novo? Isso é uma realidade do Apocalipse. É uma cena proléptica aí, ela está antes do tempo que João está vendo. Aliás, ela aparece antes do tempo, porque ela só vai ocorrer depois, mas ele vê antes. Pessoas de todas as tribos, raças, nações, povos, diante do Cordeiro com vestes brancas, indicando sua santidade, e segurando palmas, que era um objeto de adoração às pessoas que passavam, os heróis de guerra. E essas pessoas são pessoas que vieram de martírio, que morreram por pregar o Evangelho. Como o restante do Apocalipse, aí, do capítulo 7 vai descrever. Então fica muito claro que a partir de agora nós estamos vendo a igreja, não mais Israel. E olha a diferença interessante de tempo. Os judeus dentro da grande tribulação e os salvos no céu. Aí você vai dizer assim, mas pastor, não seriam salvos já no céu porque foram arrebatados? Não, aqui estão os mártires. É uma multidão, mas de mártires. Porque você vai ver a igreja, no capítulo 12, dentro da grande tribulação. Então, como é que ela está dentro da grande tribulação e no céu ao mesmo tempo, se todo mundo chega junto? A única explicação plausível é que João está vendo lá na frente. Por que está vendo lá na frente? Porque é um capítulo escrito para confortar o coração de quem vai sofrer na grande tribulação. O que Deus está passando para a gente? Atenção, povo aí meu dos judeus. Vocês vão passar dias difíceis, mas eu vou guardar vocês com o meu selo. E atenção, igreja, minha
minha esposa querida, minha noiva querida, que na época do casamento vai virar esposa, né? E quem interpreta dessa forma, acreditando no milênio, entende que o milênio é a festa de casamento, é a festa do encontro do noivo com a noiva, onde ele vem buscar para o casamento e levar para a casa do Pai, no céu. Por isso que o milênio está no capítulo 20. E logo depois do milênio nós temos a cidade santa, celestial, adornada, está preparada para a chegada da noiva. Então é bem interessante essa ideia, porque Deus está dizendo assim, meu povo judeu, eu vou guardar vocês, para que vocês cheguem à conversão. E está dizendo também, e aqueles que morrerem pregando para os judeus, não ficarão sem que justiça seja feita por conta dessa perseguição e morte. É uma palavra de encorajamento, o capítulo 7. É uma palavra onde Deus diz, olha, segurem-se firmes, vai haver turbulência, mas eu vou cuidar de vocês, de cada situação. Essa é a realidade do capítulo 7. E aí vai valer mais ainda o que Tertuliano, o escritor do segundo século, disse. O sangue dos mártires é a semente da igreja, é o crescimento da igreja. Cada um que morre pregando demonstra a sua fé inabalável àquele que não crê. Isso tem um impacto extraordinário, e é o mesmo que acontece conosco, quando uma tragédia nos acomete. Quando uma tragédia acontece na vida do crente, o não crente olha para o crente e pensa assim, rapaz, como é que esse cara está passando isso com tanta fé? Isso mexe com as pessoas. Tanto é que haja vista que está sendo hoje disseminada a ideia de que enterro de crentes é diferente. Enterro de crente não tem tanto desequilíbrio emocional, não tem tanto desespero. Por quê? Porque o crente sabe para onde vai. A família sabe, se é crente, ela aceita o que Deus faz, ela confia em Deus. Pode até parecer um tempo completamente impróprio para a morte de alguém. Agora, cá entre nós, né? Com raras exceções de gente que está sofrendo muito sobre uma cama, quando é que morte é tempo oportuno? Quando é que a gente fala de um parente que a gente ama, morreu na hora certinha? Olha, Senhor, não tinha hora melhor para morrer, essa foi ótima. Quando é que a gente diz isso de um filho, de um pai, de uma mãe? Para nós não, nunca é a hora boa. Tanto é que às vezes a gente vê parente da gente sofrendo sobre uma cama, pedindo para morrer, e a gente está pedindo a Deus para não levar. O Senhor leva não, ainda não estou preparado. É ou não é? Mas quando leva, mesmo que seja fora da nossa concepção de tempo oportuno, a gente dá glória a Deus. A gente entende a Deus. A gente louva a Deus, a gente canta com lágrimas nos olhos, mas a gente canta. Por quê? Porque nós somos um povo conhecido como povo que tem esperança. O crente não vive sem esperança. O crente sabe que o seu Redentor vive e que se levantará na terra. O crente sabe disso. E é por isso que a gente confia. Mártires sendo glorificados no céu é uma imagem que nos impulsiona na contínua pregação. É ou não é? O camarada está pregando e está sendo glorificado aí porque foi morto pregando. Isso me enche de coragem. Isso me mantém de pé para, inclusive, pregar contra aqueles que se levantam em profundo debate contra a palavra de Deus. De vez em quando eu dou uma engasgada, é porque agora está no YouTube, eu tenho que escolher as palavras. Uma coisa é uma pregação caseira. Agora, você pregar para o Brasil todo, você tem que ter sabedoria. Porque dependendo da frase que você usar,
automaticamente o cara que não que já quer perseguir, já quer prejudicar, já quer atrapalhar, ele já entra com um comentário embaixo, né? No primeiro estudo do ano retrasado, eu falei, não, olha, o primeiro estudo é o estudo mais chato que tem. Mas o que eu estava querendo dizer? Porque ele é o mais longo, e se a gente não tomar cuidado, a gente atrapalha. A gente acaba falando demais o que a palavra de Deus traz de uma maneira tão simples. Mas fazer a introdução ao Apocalipse para você é um negócio difícil. Você tem que explicar um monte de coisa. Acaba ficando cansativo, a gente cansa o povo. Mas não é, eu não queria dizer que a palavra de Deus é que é chata e cansa o povo. Não, é o pregador. Aí o irmão, que claro, interpretou, né, da maneira que ele entendeu, ele colocou embaixo um comentário lá. Estamos no fim do mundo, tipo assim. Como pode um pregador da palavra de Deus dizer que a Bíblia é chata? Em nenhum momento eu disse que a Bíblia era chata. Aí depois eu tive que ficar colocando explicações, eu nem tinha visto, eu fui ver agora, há pouco tempo atrás. Aí eu fui colocar lá a resposta para ele. Então assim, você tem que pensar muito, porque você que está aqui dentro da igreja há algum tempo, você me conhece já, sabe da minha índole, do meu caráter, da minha doutrina, do meu compromisso com a denominação. Você sabe, mas quem está lá fora não sabe. Então, agora eu tenho que ficar realmente precavido. Eu já ia falar de situações governamentais, mas preferi não dizer. Porque senão daqui a pouco o cara diz, você é Lula, você é Bolsonaro, por isso você está falando. Não, nada disso. É que o mundo jaz no maligno. E os nossos governantes estão, muitos deles, sob influência do diabo. Então, hoje em dia, há pregação do governo, em algumas áreas do governo, contra a igreja do Senhor. Por isso eu refiz a minha frase, que a gente tem que tomar cuidado. E a gente sabe que há, contra a palavra de Deus. Há um movimento no Brasil que se coloca contra a Bíblia. Há partidos inteiros ajudando a sustentar esse movimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se tiver que sofrer pregando o Evangelho, o sangue dos mártires e a sua glorificação posteriormente nos enchem de coragem. Versículo de número 10. Ok, esse versículo 10 tem um resumo bem interessante. O que ele quer dizer? Que a salvação vem só do Senhor. Não há salvação fora de Deus Pai, de Jesus Cristo. Não há salvação fora do Deus da Bíblia, não há salvação. Nenhum anjo, nenhum santo, nenhuma pessoa, nenhum governo, nenhum presidente. E não haverá também salvação através do anticristo, na época, aí que não haverá mesmo. A salvação vem do Senhor. O termo salvação aqui, tudo indica que parece que ele está se relacionando muito mais com o sentido do Velho Testamento do que propriamente dito do Novo. É a salvação na hora do perigo. É o fato de Deus salvar da catástrofe. E mesmo que a pessoa morra pregando o Evangelho, Deus vai livrá-la de um mal pior. Ele vai salvá-la de algo pior. Então essa é a ideia, é o livramento. Versículos 11 e 12. Você que vem estudando capítulo a capítulo comigo no Apocalipse, você já consegue interpretar esses dois versículos. Você consegue perceber aí, né, os anjos diante do trono, os 24 anciãos, quem são? Os 4 seres viventes. Se lembra? Você que não está faltando aí, fica fácil. A ideia de se prostrar diante do trono, adorar a Deus. E essas frases aí, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força.
nós já estudamos tudo isso. São 7 elementos, percebeu? Vimos isso, alguns estudos atrás, 7 elementos de louvor aí. Então, tranquilo. O que me chama a atenção nesses 2 versículos é uma cena raríssima na Bíblia. Todos os anjos aparecendo numa passagem, louvando ao Senhor ao mesmo tempo. Isso é uma cena rara, que a gente vê em pouquíssimas passagens da palavra de Deus. Todos os anjos presentes diante do trono e adorando ao Senhor. Que coisa bonita, que João não viu, hein? Você já imaginou isso? E outro detalhe, nós também veremos. Isso vai ser bonito. Versículos 13 e 14. Ok, na verdade, nós temos aí uma afirmação, né? Nós temos o texto dizendo claramente, esses são os que vieram, indicando um passado. Pegou o detalhe? O texto não diz, estão vindo. O texto diz, vieram. Está falando de uma glorificação a posteriori, que João está vendo como presente agora e já está vendo grande tribulação como passado, percebeu? Olha como é que o Apocalipse leva na frente e traz de volta. Então ele já está vendo a glorificação daqueles que pregaram o Evangelho do Senhor dentro da grande tribulação. E aí, comece a perceber o detalhe, esses mártires pregaram o Evangelho dentro da grande tribulação. Só mártir que vai ficar para a grande tribulação? Um negócio meio difícil de defender, até porque em nenhum lugar a Bíblia vai dizer, e foram arrebatados os crentes primeiro e ficaram aqueles que iriam morrer pregando o Evangelho. Nenhum momento. Ou a igreja está dentro da grande tribulação, ou ela não está. Mas o fato é que alguns vão morrer pregando o Evangelho, aliás, milhares vão morrer pregando o Evangelho dentro da grande tribulação. Estão vindo agora aí da grande tribulação para o céu que João está vendo. E é por isso que eu continuo afirmando que na minha visão, eu quero deixar isso bem claro, na minha visão, a igreja passa a grande tribulação. Está aí, ó, crente pregando o Evangelho, com vestes almejadas no sangue do Cordeiro, bem interessante isso. Aliás, eu acho que alvejadas, né? O meu corretor aqui do iPad me vendeu. Essas vestes respingadas pelo sangue do Cordeiro, ou mergulhadas, indicam a verdadeira conversão e o perdão desse pessoal. Esse povo é um povo perdoado. É um povo crente que está aí pregando o Evangelho, morrendo na grande tribulação, e automaticamente sendo glorificado no céu, recebendo a glória e a premiação no céu por tudo aquilo que fez. Versículo 15. O serviço de dia e noite indica apenas uma situação constante. Isso não quer dizer que literalmente tem dia e noite na eternidade. Tá? Isso é uma força da expressão. Dia e noite significa continuamente. Aí. Então não leve literalmente essa frase, ela é apenas uma figura de linguagem. E uma outra coisa importante aí é o fato de que eles não vão precisar mais descansar, poderão adorar, servir ao Senhor o tempo todo. Por quê? Porque serão espírito, nós seremos espírito quando entrarmos no céu, então não teremos mais necessidade de descanso. E está em foco aqui uma figura sacerdotal, um serviço sacerdotal dentro do tabernáculo. Só sacerdotes
entravam no tabernáculo do Velho Testamento. E a Bíblia diz que nós fomos feitos sacerdotes para Deus, porque somos o povo de Deus agora, pregando o Evangelho aí fora, pregando o arrependimento, orando pelos não salvos, alcançando os não salvos, promovendo o encontro entre os não salvos e Cristo. E automaticamente somos sacerdotes agora. Então teremos lugar dentro do tabernáculo. Para o nosso mundo atual, isso não tem tanto significado assim. Parece uma coisa tão normal. É porque a gente está acostumado a entrar na igreja, no templo. O povo judeu não estava. O povo judeu tinha os seus sacerdotes e só os sacerdotes entravam. E o povo ficava do lado de fora, esperando o perdão de Deus. Isso aqui é uma promessa onde Deus está dizendo assim, olha, e aquele que nunca pôde entrar na minha presença, agora vai poder entrar. Rapaz, isso para o judeu é um negócio fortíssimo. Então, essa é a ideia que está aí. A ideia de proximidade, de intimidade. E serve até para a gente, porque nós estamos na presença de Deus aqui na terra, mas ainda não estamos na presença de Deus no céu. A gente vê meio que embaçado agora, não é isso que diz a Bíblia? Mas naquele tempo, quando nós entrarmos na presença de Deus, nós vamos ver face a face. Nós vamos estar com o nosso Cristo para todo sempre. E a ideia de tabernáculo, o original grego, traz a ideia de que o tabernáculo será estendido a nós. O tabernáculo de Deus vai chegar até a gente. É muito interessante essa passagem. Deus, Ele quer estar conosco. Deus estenderá a sua tenda até a nossa pessoa. Legal. Versículo 16. Bem, para o brasileiro de Taubaté, talvez a passagem também não tenha tanto significado. Nunca mais o sol vai ser constante sobre si. Para você que é de São Paulo, terra da garoa, isso aí, legal. Agora, para eu que sou de Volta Redonda, queridão, isso aqui é uma promessa e tanto, tá? Volta Redonda, você entra na cidade, você ganha um sol para você, só para você. Ele vai com você, ele acompanha você, todo o processo que você tiver dentro da cidade, está com um sol em cima de você. Uma das cidades mais quentes do estado, onde 45 graus é uma situação normal. Então, para quem vive no deserto, isso aqui também é uma grande situação. O que o versículo está querendo dizer? Nunca mais haverá sofrimento, desgaste físico, cansaço, sede, nada. Você nunca mais terá falta de nada. Você será plenamente cuidado, sustentado, alimentado por Deus. Eita! E o versículo 17, para a gente terminar. A água da vida é um termo bem interessante, porque indica uma água que não pode parar de jorrar. Ela jorra eternamente. Foi isso que Jesus disse quando falou de rios de água viva fluindo do interior. Não para de jorrar mais. Isso significa uma alegria perpétua, uma esperança perpétua, uma satisfação contínua que jamais acaba. É a vida abundante, que jamais tem fim. Essa é a ideia do texto. Deus vai enxugar toda lágrima, não haverá mais tristeza. Até mesmo o corintiano será feliz, porque finalmente ele vai ter motivos para alegria, não é verdade? Flamenguista
Então, esse pessoal vai conseguir sorrir somente em Cristo, né? Porque, coitado desse povo, me dá pena. Eu já estou aqui imaginando os comentários no YouTube, a partir dessa brincadeira, né? Vamos matar você, né? Mas, gente, eu estou só brincando, tá? Não precisa me ameaçar de morte no YouTube, não. É só uma brincadeira. Para a gente do Rio, futebol é portas abertas para brincar, né? Tem gente aqui em São Paulo e no Rio também que leva essa ideia de futebol como se fosse religião. Não, mas basicamente para a gente do Rio a gente usa tudo para brincar. Então, às vezes o camarada é meio fechadão, você chega perto dele, ele está na igreja, ele nunca pisou na igreja, ele chega lá meio deslocado, e aí você fala com ele assim, que time você torce? Pronto, você já fez um amigo. Se ele for do mesmo time, então, aí que fechou, né? A partir dali você cria uma amizade eterna. Muita coisa no Rio acontece através do futebol. Quando eu cheguei aqui brincando com futebol, eu achei que era a mesma coisa, né? Não, o pessoal de São Paulo não gosta muito desse tipo de brincadeira, não. A igreja não gosta, então eu tive que me readaptar. Isso era uma cultura para a gente lá, isso é uma cultura nossa. E a gente muitas vezes se reúne para ver jogo junto, para criar comunhão na igreja. A gente faz isso, usa o futebol como estratégia. A gente ganha muita gente para Jesus jogando bola. Há muito disso, de ganhar o pessoal do futebol para Jesus, levar o pessoal do futebol para a igreja, a gente tem muito isso. Então eu cheguei aqui todo animadinho, aí o pessoal da igreja falou, não, pastor, brinca com essas coisas não, futebol e igreja é um negócio que não mistura. Eu falei, como? Acabaram com a minha estratégia. Meu Deus, agora tem que criar outra, né? E aí foi bom, que aí a gente criou a estratégia do ensino, né? Já que a igreja gosta do ensino, então vamos usar o ensino agora como estratégia, vamos trabalhar isso, estamos trabalhando aconselhamento como estratégia, mas tem que mudar a estrutura. Então, de vez em quando eu ainda brinco um pouquinho, porque é difícil deixar de ser você, né? Isso é difícil de fazer. A verdade é que é o seguinte, independente de você ter sofrido com qualquer coisa nesse mundo, eu brinquei aqui com futebol e tem gente que sofre de verdade, eu sei disso porque eu sofro de verdade. Tem gente que sofre com outras coisas, tem gente que sofre com depressão, que é uma doença, uma patologia psicológica. Tem gente que sofre por conta dos filhos, gente que sofre por conta dos pais, gente que sofre por conta de doença. Mais cedo ou mais tarde, se nós não morrermos de acidente, nós vamos acabar sofrendo por isso também, que o corpo vai se deteriorando. Independente de qual seja o seu sofrimento, aquele que está em Cristo, um dia esse sofrimento vai acabar. E é isso que o Apocalipse 7 faz questão de nos ensinar. Que o sofrimento tem data e hora marcadas na mente de Deus para terminar. Então, automaticamente, a gente vai ter cessado todo esse sofrimento quando entrarmos, ou quando entrar na presença do Senhor. Pode contar com isso. Isso nos enche de esperança. E se, para que eu receba isso, eu preciso pregar até a morte, que esse seja, então, o meu caminho, o caminho do martírio. O que eu não posso fazer é deixar de ser fiel ao meu Senhor, porque Ele vai ser fiel, Ele é o meu pastor. O meu Jesus Cristo me pastoreará na eternidade e cuidará de todas as minhas necessidades. Então eu não posso pensar em deixá-lo agora. Amém, meu irmão? Amém. Sofra o que sofrer, esteja com o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, ansiamos por aquele dia em que as lágrimas cessarão, que a dor acabará, que o desgaste e o pecado deste mundo não poderão mais nos abalar. Mas enquanto isso estamos aqui, vivos pela graça do Senhor sobre a face desta terra, com todas as privações, provações e limitações. E muitas vezes, ó Deus, ainda acometidos por essas mesmas coisas na vida dos outros, e essas coisas nos atingem. Nós queremos te pedir, Senhor, que tenhas misericórdia do teu povo que sofre, que estejas abrindo as portas para aquele que precisa de um emprego, curando, restaurando aquele que está doente, seja qual for a patologia,
abençoando a Deus, àqueles que se sentem esquecidos, menosprezados, escanteados, marginalizados. Em nome de Jesus de Nazaré, estejas demonstrando o teu amor para com aquele que está passando um tempo difícil e que esteja tendo dificuldades de ver a glória do Senhor, o cuidado do Senhor. Estejas dando a este, ó Deus, em especial, visão dos céus, a certeza de que Tu estás cuidando. Ó Deus, que Tu te mostres ao sôfrego, ao lacrimejante, e em nome de Jesus, que possamos ver o cuidado do Senhor o tempo todo conosco, mesmo que nesta terra às vezes seja um pouco difícil. Nós oramos e pedimos ao Senhor, nos dê visões espirituais, que no dia a dia possamos interpretar as coisas como situações oriundas do Senhor, e que a maturidade do Espírito invada o nosso coração, principalmente nos dias nebulosos. Nós oramos em nome do Teu Filho. Amém.